Dia a todos e a todas. Na primeira semana da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a primeira semana sobre o Dia Internacional da Mulher, o direito internacional não poderia faltar. E assim eu agradeço muito a presença do professor Augusto Jäger, da Nicole Rinaldi, da nossa bibliotecária Márcia, da Patrícia Durante, da nossa querida Maria Luísa Targa e de todos os outros alunos e colegas que ajudaram a moldar esta reflexão sobre o direito internacional e a presença feminina, não é? E não poderia ser diferente que convidássemos duas expoentes do direito internacional nacional brasileiro, a querida professora Nádia de Araújo, nossa grande companheira, há anos trabalhando com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, numa fraternidade, numa solidariedade que une a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e a nossa universidade. Temos aqui, gostaria de saudar também o professor Lauro Gama, nosso líder, né, em tantos movimentos aí, da International Law Association, Câmara de Arbitragem, Brasil-Canadá. Muito obrigada aí pela presença de todos. E a nossa segunda convidada também é um expoente do direito internacional, a querida professora Lídia Spitz, que lança um livro sobre o tema que ambas, então, aceitaram falar para os nossos alunos, nossos colegas professores aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a homologação de sentenças estrangeiras, né? Então, muito obrigado às nossas, hoje, grandes palestrantes e conferencistas do Centro de Estudos Europeus e Alemães. Para nós, da Faculdade de Direito, eu estou agora como diretora, né? Para o nosso programa de pós-graduação em Direito, esta conferência significa um momento alto e inicial do nosso segundo semestre de 2020, que está começando agora, né? Então, muito obrigado, professora Nádia, professora Lídia, que aqui representa a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E nossa co-irmã. Muito obrigado por terem aceito esse convite. E vamos ter como mediadora a nossa professora substituta, Nicole Rinaldi. Mas, para fazer a saudação em nome do nosso Centro de Estudos Europeus e Alemães, eu passo a palavra ao professor Dr. Augusto Jäger Júnior para que faça a saudação. Por favor. Muito obrigado, professora Cláudia. Não posso ainda deixar de mencionar a integração desse evento, a primeira conferência CDA do 2021, na primeira semana dedicada às mulheres na Faculdade de Direito, na sua presença, na presença da primeira diretora mulher, ou primeira mulher diretora da Faculdade de Direito. Então, faço esse cumprimento a todas, especialmente a esse plenário, que eu vejo repleto também de mulheres, que são expoentes nas suas áreas, em alusão ao Dia Internacional comemorado ontem. Para mim é uma alegria imensa, como devem imaginar, integrar a faculdade e o seu conselho diretor, liderado pela professora Cláudia Lima Marques. Quero saudar também as palestrantes, professora Nádia e professora Lídia, e o meu colega Lauro Gama e a nossa professora Nicole Rinaldi de Barcelos, que também integra o meu departamento. O CDA é uma iniciativa conjunta de universidades do Rio Grande do Sul, com inserção nacional e internacional, que uniram-se num esforço inusitado na época, em 2014, 2015, para concorrerem a um edital universal lançado pelo DAAD. E após grande esforço conjunto e liderança de pró-reitores e de professores, vencemos esse edital do DAD
nos tornamos não apenas o primeiro centro americano de estudos europeus e alemães, como também o primeiro centro no hemisfério sul do mundo, apenas para representar a representatividade que teve essa vitória. E a partir de então, com o apoio do DAD, a liderança da professora Cláudia Lima Marques, que é a diretora do centro, e do professor Drayton Gonzaga de Souza, pela PUC, o CDA vem financiando inúmeras atividades, especialmente projetos de pesquisa, bolsas, estadas no exterior, eventos e a difusão do pensamento jurídico, social e humanista alemão nos nossos parceiros e nas universidades que integram as nossas atividades. E esta realização, embora singela, é uma das mais difundidas práticas, uma das práticas que nós na faculdade mais gostamos, as conferências CDA. Então, é uma honra para nós que a professora Lídia, a professora Nádia, no momento ímpar do lançamento de uma obra, deem início nesse ano de 2021, ainda num regime pandêmico, a essas atividades do CDA, DAD, PUC, URGS, do nosso mestrado do programa de pós-graduação, com o tema da Convenção da Haia de Sentenças e a homologação de decisões estrangeiras. Muito obrigado, em nome do CDA, por essa disponibilidade de todos. Muito obrigado, professor Augusto. E eu saúdo também o professor Marcelo Denardi, que está aqui conosco, e passo a palavra, então, à nossa querida professora Nicole Barcelos, para que faça a apresentação e conduza os trabalhos dessa manhã. Professora Tatiana, também muito bem-vinda. Muito obrigada, professora Cláudia. Eu gostaria de cumprimentar os presentes, cumprimentar a professora Cláudia, que é a nossa presidente da professora Augusto, e, sobretudo, as palestrantes, que são mulheres inspiradoras. Então, para uma satisfação, nessa primeira semana comemorativa do Dia da Mulher, recebê-las, professora Nádia e professora Lídia, mulheres que inspiram a todas nós no direito internacional e no direito brasileiro. Vou apresentar as professoras. A professora Nádia é professora associada da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ela é doutora em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito pela Georgetown University, além de ser árbitra do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul e atua no Comitê Assessor do Ministério das Relações Exteriores, tendo sido membro da delegação brasileira na sessão diplomática da Conferência da Haia, que debateu, que negociou a Convenção de Sentenças que hoje é discutida. A professora Nádia tem uma obra de referência no direito internacional privado brasileiro, que é referência para todos que estudam. A professora Lídia é professora de Direito Internacional Privado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora substituta, é doutora e mestre em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também tem um LLM pela New York University, e foi também membro da 22ª Delegação Brasileira na Conferência da Haia sobre Direito Internacional Privado, que negociou também a Convenção de Sentenças que hoje é discutida. A professora Lídia acaba de dar o seu livro, que eu já tenho aqui em casa, está uma edição lindíssima, professora, parabéns, que é a homologação de decisões do Brasil, sobre o qual ela vai falar agora. Então, eu passo a palavra para a professora Nádia para que faça a sua exposição. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui nessa sala virtual e poder participar desse evento maravilhoso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a querida amiga Cláudia, com o Marcelo, a Lídia, a Nicole, Fernando Maneiro. Estou vendo aqui umas pessoas muito importantes, Augusto, a tela. Uma grande felicidade, já que esse último ano nós não temos podido nos encontrar presencialmente, isso faz muita falta. E eu resolvi fazer uma introdução à Conferência da Área de Direito Internacional Privado, porque talvez muitos dos nossos ouvintes, e sei que essa
com a palestra, que está sendo acompanhada pelos estudantes, e talvez não se dê conta da importância que tem a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Para começar, é uma organização internacional com nome esquisito, porque, na verdade, nos idos do século XIX, em 1893, quando ela foi fundada, a ideia, com Tobias Asser, na Holanda, era mesmo uma conferência, eram encontros periódicos de especialistas para discutir os problemas de então do direito internacional privado. O direito internacional privado, naquele limiar do século XX, vinha de uma grande evolução com os códigos europeus, com o sistema de Savigny, do conflito de leis, de ter regras de conexão, de ser mais universal, de ser mais voltado para resolver os problemas das pessoas, independente dos estados, e fugindo de um excesso de lexiforismo, porque se hoje nós temos os juízes com dificuldade de aplicar a lei estrangeira, num mundo em que a gente entra no Google e acha tudo, imaginem vocês no começo do século XX, cada um cuidava da sua vida. Muito difícil aceitar os outros sistemas e aplicar a lei de um outro país. Então, naquele momento, a Conferência da Haia queria trabalhar pelos indivíduos, pelas empresas e promover uma solução ordenada desses conflitos. Era uma ideia de que, já que não se podia fazer um grande Código Civil Universal, pelo menos as regras de conflito, para saber que lei você usava, seriam as mesmas e direcionariam a solução dos problemas no mesmo caminho. E tinha ali na Europa, não se esqueça, estamos falando do começo do século XX, poucos estados nacionais, o mundo ainda era da Inglaterra, o mundo ainda era dos países europeus, a própria América Latina estava em seus estados bem novos, assim, se consolidando, e nós tínhamos as grandes diferenças entre a Inglaterra, a Common Law, e os países da Europa continental. Então, a ideia da Conferência da Haia era ser uma ponte entre esses sistemas. Bom, naquele momento inicial, algumas convenções foram feitas, convenções bem simples para as convenções que a gente conhece atualmente, mas, para dar a vocês algumas datas, em 1951, a Conferência da Haia passou a ser uma organização internacional. E é interessante, porque ela é das poucas organizações internacionais que não é do sistema ONU. Assim como, por exemplo, o IGLA, que também, no começo do século XX, 1928, também não é do sistema ONU. Mas o que nós temos hoje são a maioria das organizações internacionais. Estão dentro do guarda-chuva da ONU ou de guarda-chuvas regionais. Então, temos essa questão e a Conferência da Haia, então, se firma como uma organização internacional nos anos 50. É interessante olhar para o mapa, eu vou aqui fazer um share screen. Na minha tela, só para vocês verem esse mapa de quem está na Conferência da Haia nos dias atuais. São 84 membros, nessa última reunião do CEGAB entrou mais alguém. Olhem esse mapa, quem está fora, como a África está fora, como partes da Ásia ainda estão fora. Mas como a América Latina está em peso,
a América do Norte está em peso, como a Europa está em peso. Isso não foi sempre assim. Até os anos 2000, dos anos 50 aos anos 2000, mais ou menos, a Conferência da Haia era uma organização muito europeia. Era um clube dos europeus. E você tinha o Japão, que estava mais desde o começo, os Estados Unidos mesmo entrou na década de 70. A América Latina tem entrado mais em peso nos últimos anos, e foi com a administração do Ban Ki-moon, que foi o secretário-geral, Hans Ban Ki-moon, que ele deu esse impulso para que a Conferência da Haia efetivamente se tornasse uma organização mais universal. Isso faz com que ela hoje possa dizer que é verdadeiramente uma organização maior e menos só europeia. E o que faz a Conferência da Haia? O que ela tem, assim, e aqui eu quero só mostrar a sede, o que ela já fez até hoje. Ela já teve 39, talvez 40 convenções, mas tem áreas específicas. Proteção da família e da criança, com as famosas convenções de sequestro de menores, de adoção. Cooperação jurídica internacional, e a partir dos anos 60, talvez tenha começado, que eu reputo ser o trabalho mais importante da Conferência da Haia, que é o trabalho da cooperação internacional entre os Estados, mas mais do que isso, mais do que fazer um texto de uma convenção, que cada Estado leva para casa, adota no seu sistema jurídico e cai num buraco negro que ninguém sabe o que é, fazer um trabalho de comunicação permanente entre os Estados, fazer com que as convenções sejam vivas, e é através da criação de autoridades centrais, é através de todos os serviços pós-convencionais, em que você tem treinamento, em que você tem troca de ideias, e você tem uma circulação efetiva de informações entre esses atores, porque não pensem que os grandes atores do direito internacional privado somos nós, professores. Nós temos que ter essa humildade. Nós, às vezes, temos ideias profundas sobre o conflito de leis, sobre o que fazer em situações super complexas, e os juízes têm horror de ter que aplicar o direito estrangeiro. É difícil. Não basta só você ter a regra de conexão e dizer, não, aqui a regra de conexão mandou aplicar o direito estrangeiro. E aí? Como é que isso é na prática? Como é que aquele juiz assoberbado, por todos os casos, porque também não somos o principal, não há varas especializadas em direito internacional privado. Então, há uma dificuldade real da disciplina. E a Conferência da Haia quer ajudar nisso. Aliás, uma coisa que eu falo sempre é: não deixem de entrar no site da conferência, hcch.net. Lá em cima, você tem um ícone em que você pode passar para o português. E aí está o belíssimo trabalho desenvolvido pela professora Cláudia com os portugueses. Se não está tudo traduzido, pelo menos a navegação em português é possível. E é um material de primeira categoria sobre o direito de vários países, sobre os trabalhos da conferência. Eu recomendo a todos, quando vocês têm dúvidas, comecem pelo site da Conferência da Haia. Então, essa organização internacional, que agora a gente já sabe o porquê do nome, tem uma metodologia de trabalho. E como é que isso funciona? Todo ano, no mês de março, há uma reunião do SEGAP, que é o órgão central, porque a conferência tem um secretariado, mas esse secretariado segue as ordens dos países. E os países se reúnem uma vez por ano no SEGAP, nessa comissão dessas relações entre os
os estados, e eles definem a pauta, definem os assuntos. E de ano para ano, o trabalho avança a partir dos mandatos que o SEGAP dá. Então, no caso, e a Lídia vai dar isso mais detalhes, da Convenção de Sentenças Estrangeiras, ela passou por todas essas etapas. Que etapas são essas? No Estado que acredite que um assunto é importante, propõe esse assunto, essa assembleia. O Brasil, por exemplo, há poucos anos, propôs o tema de proteção do consumidor, da lei aplicada ao consumidor. A professora Cláudia sabe da luta que foi, demorou 3 ou 4 anos de reuniões do SEGAP para o assunto entrar na pauta. Entra na pauta, qual o próximo passo? A conferência é mestre em estabelecer grupos de trabalho em que você tem professores com uma representação geográfica e especialistas importantes, porque ela tem hoje essa preocupação de ter uma representação geográfica, são chamados para um grupo de trabalho, que é um grupo pequeno, em geral de 20, 25 pessoas, que se reúne e avança os estudos daquele mandato do SEGAP e apresenta relatórios anuais de novo para o SEGAP. Aí, em seguida, o SEGAP, se o assunto avançar, faz um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho já é composto de representantes dos estados, ainda um grupo menor, ainda um grupo pequeno. E o passo seguinte é o estabelecimento de uma comissão especial, e aí com todo mundo, e aí tem as negociações mais amplas, e aqui uma das delegações do Brasil nessa convenção. Essas negociações acontecem, em geral, na sede da Academia de Direito Internacional, no Palácio da Paz, na Holanda, e é comum que um tema importante tenha mais de uma reunião, mais de uma comissão especial. No caso da Convenção de Sentenças Estrangeiras, tivemos 4 reuniões de comissões especiais e, finalmente, pronto o texto, aí sim se vai para a delegação diplomática, para a sessão diplomática, que aí sim é um acontecimento, e aí a negociação é efetiva, que a outra não seja, mas aqueles avanços podem ser vistos, e efetivamente se conclui o trabalho ao final da sessão diplomática, nesse caso, em 2019, a Convenção de Sentenças Estrangeiras foi realizada, tivemos uma sessão de assinatura, poucos países assinam ali na hora, poucas delegações têm um mandato para isso, é normal voltar para casa com o texto e analisar se aquele texto final é adequado ou não para cada estado, e aí começa esse novo período que você tem a convenção pronta e precisa que os países adiram, precisa da adesão dos países para então ela entrar em vigor e entrar naquela lista. Então, esse é um pouco histórico da metodologia da Conferência da Haia, e era isso um pouco que eu queria trazer nesses meus minutos iniciais, e estarei à disposição de todos para os debates ao final. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Nádia, por essa excelente exposição que nos mostra a beleza, mas também as dificuldades da Conferência da Haia. E agora passo novamente a palavra para a Nicole para que introduza o tema da professora Lídia. Sim. Muito obrigada, professora Cláudia. A professora Lídia, então, falará sobre o seu livro recém-lançado, sobre como funciona a homologação de decisões estrangeiras no Brasil, especialmente à luz da Convenção de Sentenças
celebrar na Haia, em 2019, sobre a qual a professora Nádia acabou de falar. Então, eu passo a palavra à professora Lídia para que faça a sua exposição também. Obrigada. Muito obrigada, Nicole. Agradeço à professora Cláudia e ao professor Augusto pelo convite, por integrar esse evento. Estou muito feliz de estar aqui, junto a professores que eu tanto admiro, o professor Lauro Gama, o professor Marcelo Benardi, que esteve conosco, junto comigo e a Nádia, na Haia e representou o Brasil tendo um papel de destaque. Eu vou falar sobre a Convenção de Sentenças da Conferência da Haia, que nada mais é do que um instrumento uniforme com regras sobre o reconhecimento e execução de decisões de sentenças estrangeiras. Hoje, como funciona? Cada país, cada estado tem as suas próprias regras sobre reconhecimento e execução. E a Conferência da Haia justamente se dedicou por quase 30 anos na construção de um instrumento que pudesse ser adotado de comum acordo, né, pelos estados, viabilizando com bases comuns o reconhecimento e execução de sentenças. Para fins de organização da minha exposição, eu vou dividi-la em 3 grandes tópicos. Vou falar, num primeiro momento, sobre o histórico e os objetivos da Convenção de Sentenças, tentar colocar ela aqui de onde que ela veio e para onde que ela vai, digamos assim, né? Qual é o propósito dela. Num segundo tópico, vou tentar passar aqui para vocês, pelo menos os aspectos gerais, da estrutura geral da Convenção de Sentenças, um panorama, como é que ela funciona, como é que é a arquitetura da Convenção de Sentenças. E o terceiro tópico que eu vou falar é justamente a relação entre a Convenção de Sentenças e o nosso sistema aqui de homologação de decisões estrangeiras que está previsto no CPC. Se é possível, se ela, né, existe uma compatibilidade ou não com a Convenção de Sentenças. Bom, com relação à parte histórica, né, entrando no primeiro tópico, em maio de 1992, o Departamento de Estado dos Estados Unidos enviou uma carta para o então secretário-geral da Haia, sugerindo aquilo que a Nádia falou mais cedo, né? Sugerindo a elaboração de uma convenção que lidasse com 2 tópicos. Os tópicos seriam jurisdição e reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras. Sob a luz, né, do professor Arthur von Meren, que era um professor da Universidade de Harvard, a ideia inicial do projeto, né, do então projeto que foi proposto para a Conferência da Haia, é que a Convenção deveria estabelecer regras uniformes sobre jurisdição e reconhecimento. Só que o modelo proposto era de uma convenção do tipo dupla mista. Dupla na medida em que ela abarcaria esses 2 temas, que são 2 pilares do direito internacional privado. E mista na medida em que, além das hipóteses de jurisdição ali previstas, outras poderiam ser adotadas pelos estados. E o mesmo se diz com relação ao reconhecimento. Quer dizer, além daquelas hipóteses que ensejariam o reconhecimento ao abrigo da convenção, outras também seriam admitidas. O que levou os Estados Unidos a realizarem esse pedido, né, para a Conferência da Haia estudar esse tema, era uma situação anômala que existia e ainda existe no mundo, que é o quê? Existe para a matéria arbitral, para as sentenças arbitrais, a Convenção de Nova York, que é, como todos sabem, um enorme sucesso e que, em muito, é a razão pela qual as partes em um contrato internacional e quando estão de alguma forma envolvidas em algum litígio de caráter internacional, optam, né, pela via arbitral em detrimento da judicial. E, com relação às sentenças, não havia um instrumento espelho, né, permitindo regras comuns para a circulação. Bom, esse projeto foi aceito pela Conferência da Haia e, especialmente com relação à matéria de jurisdição, havia muita dificuldade para a superação dos obstáculos. Para citar aqui um exemplo
para ilustrar esse tipo de empecilho que foi enfrentado, eu cito o tema do Fórum Non Convenience, que é aquela regra utilizada tão somente nos países de common law que autoriza uma autoridade judicial, mesmo tendo jurisdição, não decidir a causa para que outra que seja mais apta, outra autoridade, decida. Agora, para nós e demais estados que adotam as regras rígidas de jurisdição, né, que são os países de civil law, era muito difícil encaixar essa flexibilidade e a discricionariedade que é conferida justamente aos tribunais nos países de tradição consuetudinária. Mas fato é que os trabalhos foram caminhando até que, em 1999, foi concluído um anteprojeto, em que se achou que estava suficiente maduro para ser enviado aos estados para que então pudessem opinar a respeito. E nesse retorno dos estados ficou muito claro que aquele projeto estava fadado ao fracasso. Por quê? Sobretudo pela posição dos Estados Unidos, mas também China, Japão, Austrália, dentre outros, ficou evidente que aquele modelo do anteprojeto de 99 refletia muito a tradição europeia e pouco aquele modelo proposto inicialmente que conferia maior flexibilidade. Isso até se associa ao que a Nádia estava falando, né? Que a Conferência da Haia tinha até então um caráter muito focado nos países europeus e que eles entre si guardam uma certa similaridade, uma história em comum e que isso não podia ser, né, levado para efeito em nível global. Bom, em 2001 ainda chegou, isso em 99, né? Na sequência, em 2001, ainda chegou a ser realizada uma conferência diplomática, mas, infelizmente, o processo desse projeto fracassou. Para não perder tudo, o que a Conferência da Haia fez? Salvou pelo menos uma base de jurisdição que estava bastante já acordada entre os estados, que era a questão do foro exclusivo. E daí surgiu, em 2005, a Convenção da Haia sobre a escolha do foro, que foi, na verdade, um pequeno fruto que resultou daquele projeto que era muito ambicioso e, em tese, né, iria regular tanto a jurisdição como o reconhecimento. Bom, depois de 2005, quando foi aprovado, esse projeto de reconhecimento ficou um pouco em banho de água fria, ali deixado de lado, até que em 2010, novamente, a Secretaria Permanente decidiu ressuscitar e trazer para discussão o projeto. E aí, em 2011, o Conselho de Assuntos Gerais da Conferência da Haia decidiu chamar um grupo de especialistas e, a partir de 2013, o foco passou a ser tão somente no reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras, tendo sido deixado de lado, naquele momento, o tema da jurisdição. Então, esse é um primeiro, tópico que a gente precisa entender, o histórico, né, que é uma convenção extremamente ambiciosa e ampla sobre dois pilares do direito internacional privado e que resultaram tão somente, ou não estou querendo diminuir o escopo, já é bastante, mas tão somente na questão do reconhecimento e execução de sentenças. Bom, com relação aos objetivos, né, já disse que o que trouxe a proposta dos Estados Unidos foi justamente aquela situação anômala com relação aos laudos arbitrais. E o que se propõe, né? Qual é o objetivo da Convenção de Sentenças? O que ela se propõe a trazer de inovação para o mundo, né? Por que ela é um game changer, como disse, um divisor de águas, né? Como disse o secretário-geral da cerimônia de conclusão da Convenção de Sentenças? Bom, primeiramente, a Convenção ela se propõe a ser um mecanismo de facilitação de acesso à justiça, mas acesso à justiça em nível global, na lógica de que uma sentença que precisa ser executada em outra jurisdição, mas que não consegue o ser, ela não traz, né, não é concedido àquele jurisdicionado o acesso à justiça em nível internacional. Aquela sentença nada mais é do que uma folha de papel. Então, essa é a primeira
o primeiro propósito, né? Para além disso, a Convenção de Sentenças, ela se propõe a facilitar e a incrementar o comércio internacional. Como? Mediante regras uniformes que vão trazer o que nós tantos queremos, né? Segurança jurídica, regras claras. E com isso, o que acontece? Reduz os custos e os riscos associados ao processo de reconhecimento que, como eu disse, como cada estado tem as suas regras próprias, aquela pessoa, né, física ou jurídica que tem a intenção de reconhecer a sentença, fica sem saber qual é o melhor caminho. A partir do momento que os estados passam a adotar regras uniformes, regras comuns, e a parte sabe de antemão se o reconhecimento vai ser ou não concedido, isso tudo se reflete em diminuição de custos, diminuição de processos paralelos, né? Uma ação de reconhecimento no Brasil e uma espelho, uma similar em outro país. Então, é tudo isso que visa a Convenção de Sentenças. E para além desses objetivos gerais, digamos assim, é importante também lembrar, até com uma perspectiva histórica, que a Convenção ela tem dois objetivos particulares, específicos, dos Estados Unidos e dos países da União Europeia hoje, né? Os Estados Unidos, que foi quem capitaneou, né, quem foi esse projeto, qual era o objetivo especificamente dos Estados Unidos? Ora, os Estados Unidos são países extremamente liberais. Quando eles recebem uma sentença estrangeira vinda de um outro estado, na maior parte das vezes as sentenças são reconhecidas. Ao passo que o outro lado dessa moeda não é verdadeiro. Ou seja, as decisões norte-americanas, elas enfrentam muito mais resistência de outros países. Então, o objetivo dos Estados Unidos sempre foi justamente fazer com que aquelas decisões proferidas, né, em sua jurisdição fossem o mais amplamente recepcionadas. E os países da União Europeia, por sua vez, abraçaram esse projeto dos Estados Unidos porque eles entendiam que as bases jurisdicionais dos Estados Unidos eram muito amplas. Então, lembrando que naquele projeto inicialmente proposto, também as regras de jurisdição elas iam ser uniformizadas. Então, aí se encontrava o projeto, o interesse da União Europeia. Acabou que hoje em dia, só um parênteses, as bases jurisdicionais, tanto a General Jurisdiction como a Specific Jurisdiction dos Estados Unidos, elas foram muito encolhidas nos últimos casos da Suprema Corte, nos casos Daimler e Goodyear. E, além disso, o projeto acabou que não abarca mais jurisdição, mas fica também esse registro histórico. Bom, passando aqui para o segundo tópico da minha apresentação, que é a estrutura geral da Convenção de Sentenças, né? Falei pra caramba que, enfim, tem um processo de quase 30 anos, convenção concluída agora, quer dizer, foi em julho de 2019. Hoje, só 3 estados assinaram a convenção, ela ainda não está em vigor, que foi Israel, Uruguai e Ucrânia. Mas a questão que eu coloco aqui é, bom, e aí, o que essa convenção traz? Quais são as regras? Eu sei que vocês não estão com a convenção na mão, por isso só vou passar um panorama geral de como funciona essa convenção. Ela está estruturada em 4 capítulos. O capítulo 1 fala do âmbito de aplicação e definições. Aqui é importante porque vai falar quais são as matérias que estão excluídas e quais aquelas que estão excluídas do campo de incidência da convenção. O capítulo 2, ele é certamente o mais importante. Ali que vão ser abordadas a obrigação de reconhecimento e também as bases indiretas de jurisdição, que eu vou falar logo mais. O capítulo 3 traz algumas cláusulas gerais, questões de declaração, interpretação, e o capítulo 4 fala das cláusulas finais. São regras sobre entrada em vigor e ratificação. Além do texto em si, é importante, para fins de compreensão da convenção, que se recorra ao relatório explicativo, que foi elaborado por 2 professores, o Francisco Garcia Martim Alferes, que ele é da Universidade de Madrid, e também a Geneviève Sommier, que é da McGill, no Canadá.
que fizeram um relatório explicativo que sempre deve ser feito, está disponível no site da HCCH, e ele deve servir de referência para fins de interpretação e compreensão dos dispositivos. Bom, a primeira questão é: toda sentença estrangeira circula pela Convenção de Sentenças? Ela vale para tudo? A resposta é não. E aí a gente tem que começar lendo o artigo 1º, primeiro parágrafo, o 1, que fala que a Convenção de Sentenças, ela se aplica às sentenças relativas à matéria civil ou comercial. Não abrange particularmente o quê? Matéria fiscal, matéria aduaneira e matéria administrativa. Embora não tenha uma definição do que seja interpretação, do que seja uma convenção, do que seja uma matéria, né, constante da convenção civil ou comercial, mas fato é que a ideia é que seja feita uma diferenciação daquelas hipóteses em que o Estado age dotado do seu poder soberano, né? A gente está falando aqui de matérias de cunho privado. Agora, mesmo as matérias de natureza civil e comercial, não são todas elas que vão ser abarcadas pela Convenção de Sentenças. O artigo 2, ele traz uma lista bastante ampla, a gente gostaria que fosse menos ampla, de matérias que, embora sejam de natureza civil ou comercial, também são excluídas do âmbito de aplicação da Convenção de Sentenças. Citando aqui, por exemplo, questão de propriedade intelectual, várias matérias de família, de sucessões, de insolvência. Essas matérias, ou bem, elas já são tratadas em outros instrumentos específicos, até da própria Conferência da Haia, como é o caso de algumas questões relativas à família que foram excluídas, ou então elas tratavam de temas tão sensíveis, como, por exemplo, a propriedade intelectual, que se entendeu por bem excluir essas matérias sob pena de a convenção ser um grande fracasso. Porque se a convenção abordasse temas que os estados não houvessem acordado, simplesmente não haveria nenhum estado que aceitasse fazer parte. Então foi feita uma convenção de sentenças que não abarca todas as sentenças. Essa é o primeiro dispositivo que qualquer pessoa tem que recorrer se tiver interesse em utilizar a convenção de sentenças. Lembrando que a convenção de sentença, ela não interfere em nada com o procedimento de arbitragem. Em mais de um artigo, isso é feito de forma expressa, justamente porque a Conferência da Haia não tinha nenhuma intenção em interferir no sucesso que já é a Convenção de Nova York. Então, são matérias absolutamente distintas. Bom, uma vez identificado o que entra, o que não entra no escopo da Convenção, a gente passa para o artigo 4, que também é um artigo central, que coloca aos estados a obrigação de reconhecer. O dispositivo é claro, é shall be recognized, deve. Isso é importante para aqueles estados que ainda, não é o caso do Brasil, mas que ainda exigiam, por exemplo, reciprocidade, ou então algum tipo de instrumento bilateral para o reconhecimento. A partir do momento em que eles aderirem à Convenção de Sentenças, fica valendo a obrigação, esse shall de reconhecimento, né? O shall recognize. Sendo que a Convenção também estabelece hipóteses de recusa ao reconhecimento. Mas as hipóteses de recusa, elas não são mandatórias. Quer dizer, havendo uma hipótese que poderia ensejar o reconhecimento, ainda assim o Estado pode optar por reconhecer aquela decisão. A lógica aqui também é a lógica da Convenção de Nova York, que é prestigiado o princípio favor recognitionis, que é sempre uma lógica de pró-reconhecimento. Isso está no artigo 15. Então, mesmo, por exemplo, sempre que o direito nacional, né, o direito doméstico, ele for mais favorável, mais liberal do que a Convenção de Sentenças, prevalece o direito interno.
E é o que se diz que a convenção de sentença, tem uma expressão que fala que a convenção de sentença is a floor, not a ceiling. Quer dizer, ela é o mínimo. Agora, se um Estado quer ser mais liberal, ele quer permitir, né, a entrada com menos entraves para uma sentença estrangeira, isso pode continuar sendo feito. E eu queria ainda destacar, com relação à arquitetura da Convenção, o artigo 5º, que esse sim foi o foco do estudo, que é um tema central no meu livro, que é o que a gente entende de bases indiretas de jurisdição, também conhecido por filtros jurisdicionais. Que a ideia do artigo 5 é o seguinte: os estados, eles não têm qualquer ingerência nas bases de jurisdição adotadas por outros estados. Cada estado é livre para estabelecer quais são aquelas causas que a autoridade judiciária vai ter interesse ou conveniência, ou seja, o critério que for utilizado para julgar. Essas são as bases diretas, né? No Brasil, as bases diretas estão no artigo 21, 22, 23 do Código de Processo Civil, né? Quando é que a autoridade judiciária vai julgar? Sobre isso, a Convenção de Sentenças não cuida. Mas, indiretamente, a Convenção de Sentença trata das bases indiretas, que, na verdade, ela é um comando não para o Estado que está julgando. As bases indiretas, elas são aferidas pelo estado de reconhecimento. É o estado de reconhecimento, onde aquela sentença, né, está sendo levada para produzir efeitos, que ele vai verificar se a autoridade prolatora, sob a perspectiva daquele estado de reconhecimento, mas tem ou não legitimidade para decidir, né? Não se confundem. O olhar das bases indiretas, ele está focado no estado de reconhecimento, sem qualquer ingerência, interferência naquelas bases que ensejaram a atuação jurisdicional do estado que houver sido provocado para o reconhecimento. Esses filtros jurisdicionais, eles são elencados em 3 incisos, não vou aqui discorrer sobre eles, mas o que é importante é vocês, né, absorverem e conhecerem da Convenção de Sentença, é que esses filtros jurisdicionais, eles não são taxativos, na medida em que, quando verificados a existência, né, a identificação de algum deles, aquela sentença, ela vai ser passível de reconhecimento. Mas, se a autoridade do estado de reconhecimento tiver uma postura mais liberal e quiser reconhecer alguma outra base indireta, ou seja, legitimar a atuação do estado de origem por alguma outra razão, poderá fazê-lo. Essa parte das bases jurisdicionais é um pouco complicada, mas enfim, depois eu abro para dúvidas. Eu passo aqui agora para falar um pouco sobre essa estrutura que eu narrei da Convenção de Sentenças e o sistema brasileiro. Se é possível ou não, se é compatível ou não. Bom, a homologação de sentenças, acho que todos aqui sabem, quem detém competência originária para apreciar essa matéria é o Superior Tribunal de Justiça, que essencialmente faz uma análise dos incisos previstos no artigo 963, de caráter essencialmente formal, né, com exceção da ordem pública, verifica se os requisitos estão atendidos e, estando atendidos, a homologação é deferida e a execução, né, dessa sentença estrangeira vai ser feita na Justiça Federal, sendo aqui diferenciado, né, o processo de homologação, a ação de homologação, do processo seguinte de execução. O Superior Tribunal de Justiça tem uma postura absolutamente favorável e liberal ao reconhecimento de decisões estrangeiras. Eu fiz uma consulta oficial pela Lei de Acesso à Informação e eu tive dados que, em 2018, os pedidos foram deferidos em 92,6% dos casos. Em 92,6% dos pedidos que vieram de outros países para o Brasil, o STJ
homologou a decisão, né? Fez com que ela produzisse efeitos aqui no Brasil. Em 2017, eu também consegui os dados oficiais, os números não são muito diferentes. Em 91,1% dos casos, os pedidos foram deferidos. Bom, e então a gente pode pensar num primeiro momento, olha, se o Brasil já tem um sistema mais liberal, né, do que a Convenção de Sentenças, e a Convenção de Sentenças, no seu próprio artigo 15, fala que quando a legislação doméstica, a legislação nacional, ela for mais liberal, aquele reconhecimento, né, deve ser feito de acordo com a lei nacional, aparentemente alguém pode pensar, bom, então não vai ter grandes efeitos, essa convenção não impacta muito a ordem legal, o sistema brasileiro. Mas aí que é um ponto muito delicado, e pouco abordado, que é essa questão justamente das bases indiretas de jurisdição, né, da jurisdição indireta nacional. Onde que ela se insere no direito brasileiro? No artigo 963, inciso 1º, fala que a sentença vai ser homologada, um dos requisitos é, desde que ela tenha sido proferida por autoridade competente. Esse é o nosso critério de base indireta de jurisdição prevista no CPC. E o que o STJ, né, como é que ele interpreta, como é que ele analisa esse inciso 1º? Infelizmente, a postura do STJ é tão somente verificar se aquela matéria se enquadra em uma hipótese de competência exclusiva ou concorrente da autoridade judiciária nacional. Sendo competência exclusiva, realmente o STJ indefere o pedido. Sendo competência concorrente, esse pedido ele passa a ser deferido, sem qualquer perquirição, avaliação, um exame feito efetivamente sobre essa jurisdição exercida na origem, mas sob a perspectiva brasileira. E por que isso é tão importante? Porque a gente praticamente, o Estado estrangeiro, a partir do momento em que ele se diz competente e julga determinada causa, o Brasil, ele praticamente carimba em cima e não verifica se, sobre a perspectiva brasileira, aquela autoridade, de fato, tinha jurisdição, né, sobre a perspectiva brasileira para decidir. E do ponto de vista contrário, quer dizer, com relação às sentenças brasileiras que são levadas para o exterior, essa análise da jurisdição brasileira, né, mas feita sobre a ótica do estado de reconhecimento, ela é feita. Em resumo, o Brasil, com isso, ele diminui, né, a sua jurisdição, minguando a soberania nacional, quando, na verdade, a mesma lógica não vale para as sentenças brasileiras no exterior. Então, a Convenção de Sentenças, ela pode e deve, na minha opinião, ela servir de parâmetro, de critério, para que a autoridade judiciária nacional também exerça um certo controle sob a perspectiva doméstica, sob a jurisdição exercida pelos estados estrangeiros. Então, a tese é sobre isso um pouco o livro, é um tanto complicado, eu vou deixar aqui aberto para dúvidas e me coloco também à disposição para se alguém depois quiser conversar a respeito. Muito obrigado, professora Lídia Spitz, por essa brilhante conferência que nos mostra as dificuldades, mas também toda a política envolvida, né? Seja na jurisdição direta, mas também na indireta, né? Afinal, o Brasil quer cada vez mais uma integração do comércio, no comércio exterior, e, enfim, no mundo, mas também pode e deve, vamos dizer, sofisticar os seus exames, e esta convenção parece um excelente instrumento para essa sofisticação, não é? Não precisamos ter medo do direito internacional, ao contrário, temos que nos especializar nele, como foi muito bem demonstrado por ambas as palestrantes.
Então, para iniciar os debates, passo a palavra à professora Nicole Rinaldi, saudando aqui o professor Fernando Meneiro, o professor, enfim, vários professores que estão conosco nesta manhã. Tinha feito uma lista aqui, o professora Tatiana também, professor Paulo Aragão, enfim. A palavra está com a doutora Nicole e depois pode controlar os debates, certo, Nicole? Tá bem, muito obrigada. Nicole, posso interromper você um instante? Claro. Eu tenho que confessar aqui que eu vou precisar sair, que eu fiz uma confusão internacional. Eu estou num curso de arbitragem lusófona e eu marquei no meu calendário às 17 horas. Mas é 17 horas de Portugal, então é agora. Eu, então, vou pedir milhões de desculpas. A Lídia escreveu um livro sobre o tema, ela pode responder tudo, nem te Exatamente. Eu acho que vocês estão em super boas mãos com a Lídia, mas eu vou ter que me retirar. Eu não tinha planejado isso, mas eu me confio. E eles estão aqui me ligando, desesperados. Você não vai entrar, você não vai entrar. Eu digo, mas não é 17 horas. Não, é agora. Então, perfeito, eu agradeço muito esse convite. Fiquei muito feliz, espero que as minhas poucas palavras tenham auxiliado para fazer a introdução para o tema da Lídia, e sei que ela também sabe de tudo da AIA, da conferência da AIA, e vai poder responder se houver alguma dúvida. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Fica bem abraçada. Isso acontece no mundo online, a gente marca aqui. No mundo online, no mundo digital. Problema. Nicole, por favor. Bom, muito obrigada, professora Cláudia. Então, eu gostaria de agradecer a professora Nádia, a professora Lídia. Foram excelentes exposições, foram verdadeiras aulas sobre um tema que não é tão debatido, um tema e que nos mostra como funciona, como a professora Cláudia disse, não só a política de se estabelecer uma convenção internacional, mas também o conteúdo dessa convenção. Então, eu benizo. Acho que para nós é uma honra aqui da URGS recebê-los, agora próximos do Rio de Janeiro, próximos da AIA e de tantos outros lugares do Brasil que estão representados pelos professores e participantes aqui da nossa conferência. Esse tema ele é interessante porque ele fala proximamente com a circulação internacional dos julgados. E existir e haver uma conferência internacional sobre a jurisdição, sobre as bases indiretas de jurisdição, realmente torna mais pautável, mais possível, digamos assim, essa circulação internacional dos julgados, porque então os estados se encontram e acordam sobre quais são as bases de jurisdição aceitáveis entre si, quais que se parecem, considerando que a jurisdição tem essa paridade de ser estabelecida em cada estado pela ordem jurídica interna, pelo seu legislador, essas discrepâncias entre as ordens jurídicas, então essa convenção internacional é de fato uma iniciativa e algo que é louvável ao alcance, é uma iniciativa cujo alcance é muito louvável, né? Uma lei uniforme sobre reconhecimento, sobre execução, que posteriormente será internalizada pelos estados e será utilizada pelos estados, né? Justamente para que se respeite o direito dos particulares, direitos adquiridos que eles já tinham em sentenças estrangeiras, direitos e também o respeito à justiça. Mas é claro que a análise das bases indiretas, como a professora Lídia bem destaca, tem a ver com a soberania do Estado, e se for muito aberto, pode ser que a homologação ou desculpem, o reconhecimento de uma sentença que tenha uma base exorbitante, por exemplo, né? Fundamente uma base de jurisdição exorbitante. Então, conhecer, a partir da professora Nádia, sobre a conferência da AIA de Direito Internacional Privado e como ela funciona, e depois a análise da professora Lídia sobre a história da convenção, o desenho e o desenho normativo dessa convenção e a compatibilidade com o direito brasileiro, faz com que compreendamos como funcionam essas bases indiretas, cujo conteúdo não é tão discutido assim no Brasil, né? Nós temos essas três grandes do direito internacional privado, que são a lei aplicável, a jurisdição e o reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras, e acho que, sem dúvida, o reconhecimento e execução é o debatido,
é o pilar menos discutido. Então, essa obra da professora Lídia, que foi orientada pela professora Hilda, me corrija, por favor, se eu estiver enganada, mas que é outra grande mulher que admiramos. Co-orientada pelo professor Marcelo Denardi, aqui presente. Co-orientada pelo professor Marcelo, que também admiramos muito, o professor Marcelo Denardi, aqui do Rio Grande do Sul. Realmente é uma obra que se destaca como uma obra de referência nesse tema e que será muito importante. Tenho certeza que a projeção será bastante relevante dessa obra. Dito isso, professora Lídia, eu queria perguntar se a senhora entende como possível e se entende como compatível com o direito brasileiro, realmente a sua opinião sobre isso, o estabelecimento de mais bases indiretas, se o ordenamento jurídico brasileiro, esse estabelecimento de mais bases indiretas de jurisdição, ele seria a partir dessa internalização da Conferência da Haia, ou a senhora acha que seria possível também, quem sabe, no futuro, o estabelecimento de uma norma própria que tenha bases mais claras, indiretas de jurisdição e que, então, permita um reconhecimento de sentenças com essas bases mais delimitadas, mais mesmo? Nicole, excelente pergunta. Realmente, foi o último capítulo do meu livro. Quer dizer, a gente, durante um capítulo ou dois, que é o anterior, eu passo criticando o sistema no Brasil, que é um sistema praticamente cego, né? Tem esse comando muito amplo, que é o 963.1 do CPQC, que fala que a autoridade tem que ter jurisdição, mas não tem nenhuma especificação. Eu acho que existem vários caminhos possíveis. Desde alteração no CPC, que eu acho extremamente difícil, né, porque demandaria uma lei no sentido formal para ser alterado, mas eu acho também que isso poderia ser feito até mesmo pelas decisões jurisprudenciais, no caso do Brasil, desde que houvesse uma especificação das bases indiretas a partir dos próprios... Bom, então, na verdade, é proferida por autoridade competente, porque é ali que foi a residência, porque a gente aceita que houve a submissão tácita ou expressa, mas algum critério que indicasse efetivamente um exame com relação àquela jurisdição ser legítima, mas não sob a perspectiva daquele Estado, porque, volto a dizer, o Brasil não exerce qualquer ingerência sobre a jurisdição dos outros Estados, né? Cada Estado é livre para decidir aquela causa que ele vai julgar. Mas o ponto é que se a autoridade judicial, né, de outro Estado se declarou por alguma razão apta e competente para julgar, não necessariamente o Brasil deve considerar aquela jurisdição como legítima, né? E aí eu cito aqui exemplos da jurisdição exorbitante, como é o caso da nacionalidade na França, ou da tag jurisdiction, no caso dos Estados Unidos, ou do foro patrimonial, que é o caso de jurisdição exorbitante na Alemanha, comumente citado. E o Brasil fica sem base, quer dizer, lá na origem, essas bases são legítimas e chega aqui a proferido por autoridade competente, mas, né, sobre a lógica do Estado estrangeiro, ela é competente. A questão é um foco aqui, sobre a ótica do Estado brasileiro, identificar se é ou não legítimo. Obrigada, professora Lídia. Tem aqui uma pergunta feita pelo professor Lauro Gama também, cumprimentando já o professor Lauro Gama. Ele pergunta que gostaria de saber se a convenção diz algo sobre a eficácia material da sentença estrangeira não homologada, ou seja, sua eficácia não como ato jurisdicional, mas como fato jurídico. Não fala nada, Lauro. Fala só que é possível, né, é possível denegar a homologação de sentenças estrangeiras em X hipóteses, que é o artigo 7º, salvo engano, mas ainda assim essas hipóteses, elas não necessariamente elas são mandatórias, né? O Estado pode ter, como eu disse, no caso do Brasil, ser mais liberal e ainda de haver a possibilidade de se enquadrar ali, mas nada é dito sobre essa possibilidade. Tem uma outra professora? Tem uma outra pergunta, né? Eu posso ler
que a Heather Freeman pergunta: professora, gostaria de saber como a senhora enxerga a necessidade de homologação de licença estrangeira de divórcio de casamento que não foi averbado no Brasil, já que ocorre o reconhecimento automático do casamento pelo Brasil, mas não do divórcio. Não, mas a sentença, isso foi uma mudança do Código de Processo Civil, né? Que a sentença de divórcio consensual, ela já não precisa mais ser homologada. Inclusive, isso foi uma grande avanço do STJ, porque o STJ tem competência originária e a grande maioria dos processos são de direito de família e divórcio. É isso que o pessoal homologa. Então, a partir do momento em que o divórcio consensual agora desafogou bastante o número de casos. Tem uma pergunta, Nicole. Por favor, professora. O seu microfone está mudo, professora. Perdão. Fechei aqui agora. Aproveitando esse momento importante, também a presença do professor Marcelo Denardi, que, junto com a professora Nádia, fez um belíssimo artigo sobre aquele artigo da Convenção em matéria de consumidores. Eu queria perguntar à professora Lídia qual é a sua opinião sobre essa matéria, já que eu vi que não está no artigo, né? E depois, quem sabe, aproveitamos com o professor Marcelo Denardi e discutimos se realmente esse artigo beneficia ou não consumidores, que é um tema do nosso grupo de pesquisa, né? Então, tem muita gente interessada nisso também. Por favor, professora Lídia. Marcelo, responde primeiro essa. Boa tarde, Lídia. Parabéns pela apresentação. Obrigado por ter participado da gestação e apresentação ao público desse trabalho, que ficou muito, muito, muito bem feito. Eu peço licença para dizer que participei um pouquinho e que sinto um enorme orgulho dessa participação. Minha querida professora Cláudia Lima Marques, minha eterna orientadora, muito grato por sua paciência comigo e por todas as muitas lições que recebi. Professora Nicole, por organizar este evento e também por nos prestar muitas lições relevantes no tema do reconhecimento estrangeiro, etc. Seu trabalho também é muito apreciado. Consumidor na Convenção de Sentenças de 2019 da Conferência da Haia significa dizer que estamos protegendo consumidores. Porque, como a professora Lídia apresentou, o escopo da convenção ele é sobre temas civis e comerciais, e esse escopo inicial, este âmbito de aplicação inicial, ele é consideravelmente amplo, né? A interpretação proposta, inclusive, pela Conferência da Haia para essa expressão, é absolutamente tudo que não seja matéria criminal. Então, por isso temos uma lista grande de exclusões, e durante as primeiras etapas do grupo de trabalho, das quais eu participei, os consumidores estavam na lista de exclusões. Então, essa era a solução. Mas, ao longo do tempo, e principalmente o aprendizado brasileiro, e o Brasil concordava com isso, na época, com o aprendizado brasileiro, fomos compreendendo que seria possível, em grande medida, proteger os consumidores. E ao mesmo tempo, que lhes otorgasse o benefício da Convenção. E os benefícios da Convenção foram apresentados aí, foram referidos. A professora Nicole mencionou alguns deles, a professora Lídia mencionou alguns deles, o benefício à realização do direito das pessoas. Acho que esse é um ponto bastante importante. Por isso, ao consumidor seria conveniente otorgar o benefício da circulação facilitada de sentenças para o estrangeiro. Como que isso se realizaria, não equiparando os consumidores aos demais atores nesse tipo de relação, né? O modelo usado para o desenvolvimento do trabalho na etapa final do projeto das sentenças estrangeiras, da Convenção de Sentenças Estrangeiras, era o modelo dos dois negociantes, dos dois comerciantes que estão num contrato comercial
e tem capacidade de ter assessoria jurídica razoável. Enquanto que o consumidor não, o consumidor nem o valor justificaria qualquer tipo de iniciativa dessa natureza. O professor Ronald Brand, que a Lídia estudou bastante, tem uma citação bem clara a respeito do curso da AIA, dele, da academia da AIA dele. Como proteger o consumidor numa condição dessa, né? A solução foi remover das condições da convenção as situações em que o consumidor se veria numa condição de vulnerável. Então, por exemplo, quando o consumidor está litigando fora da sua sede, né? Então, nessa condição, a convenção não se aplicaria. Quando o consumidor é réu e ele está fora da sua sede, a convenção não se aplica, né? Ao mesmo tempo, o consumidor, quando ele é autor, ele pode, ou beneficiado, na verdade, a lógica da convenção é muito mais o beneficiado pela sentença e o prejudicado pela sentença, né? Quando o consumidor é o prejudicado pela sentença, ela só pode circular se ele se defendeu na sua própria residência habitual. Se ele é autor, ou o vitorioso, né, o titular do crédito está sendo cobrado na sentença, aí ele pode se valer da totalidade das bases indiretas de jurisdição que a professora Lídia mencionou. A essência da proteção do consumidor é mais ou menos essa, e também se aventou nos debates a possibilidade da proteção da ordem pública, que seria um problema específico com relação à Argentina, nosso vizinho e co-participante do Mercosul. A professora Cláudia tem trabalho a respeito disso, bem conhecido. Uma recente modificação, inclusive, é relevante ser consultada no Código Civil argentino a respeito desse assunto. O professor Fernando Menezes está nos ouvindo. Me perdoe alguma besteira aqui, professor Fernando. O sentido é de proteção da ordem pública num potencial impedimento de reconhecimento de sentença estrangeira que pudesse ter contra o consumidor. Apesar disso, eu vejo no artigo 14, se não me engano, que é o artigo que fala do reconhecimento da sentença estrangeira através da lei nacional, um potencial contorno dessa restrição. Mas acho que aí vamos muito a fundo por favor, doutora Lídia, agora eu espero ouvir as suas lições a respeito. Nesse meio tempo, consegui dar aqui um Ctrl+F aqui na convenção. Na verdade, tem um dispositivo... Eu falei pra caramba do artigo 5º, né, que são os filtros jurisdicionais às bases indiretas de jurisdição. Se verificada uma dessas bases, aquela sentença... Essencialmente, se a gente conseguir superar o 1, isto é, for uma sentença civil ou comercial que não seja excluída, superou o 1, aí a regra passa a ser o shall recognize, que é o 4. E aí, enquadrando numa dessas bases indiretas, que são bases específicas, por exemplo, residência do réu, consentimento expresso, consentimento tácito, são bases que já são usualmente conhecidas, com alguma ou uma outra polêmica, mas aí a sentença é passível. Mas com relação a essas bases indiretas, tem uma regra específica para casos do consumidor, que está no artigo 5, enfim, parágrafo 2º, mas que fala do consumidor e também da questão do trabalho e dá uma amenizada justamente com vistas à proteção da parte vulnerável, para que aquelas bases indiretas não se apliquem automaticamente nessa circunstância. Então, em consumidor, tem uma regra especial. Obrigada, professores, pela resposta e pela aula que nos deram agora também mais uma vez. Tem uma pergunta da professora Leila Cavalieri, que nos acompanha pelo YouTube, também. Ela pergunta se, no âmbito do direito de família, com exceção do divórcio, são reconhecidas sentenças sobre algum outro tema? Eu iria, artigo 2º, logo no começo, o A, B e o C tira uma série de questões de direito de família. Alimentos, status e capacidade legal e other family law matters, e aí fala
propriedade de regime e outros direitos. Aí aquilo que eu digo, essa é a regra geral. Família entra aqui, já estou vendo que entra na exclusão do inciso 2º. Eu iria para o relatório explicativo da Sommelier e do Francisco Garcia Martim para verificar um pouco o que eles explicam sobre isso. Acho que essa é a lógica da convenção. Primeira coisa, civil ou comercial, entra no 2, vê se a matéria está excluída, dá uma olhada no relatório explicativo, esse é um pouco passo a passo, para verificar o caso concreto, mas essas são as matérias de família excluídas. Por quê? Em matéria de família, a Conferência da Haia já tem uma série de outras convenções. A ideia é justamente não entrar, né, em nenhuma rota de colisão com questões, temas que já são regulados em outros instrumentos. Isso eu falei, acentuei muito com relação à arbitragem, mas também vale, por exemplo, com relação a questões de família. Muito obrigada. Temos também uma pergunta do professor Fernando Meineiro, a quem eu cumprimento. Ele fala que é uma honra estar aqui, dividir esse momento com todos, parabeniza pela obra, diz que está ansioso já para usar nas aulas dele. E ele diz, gostaria de te perguntar, se acha o Brasil como liberal no controle das sentenças estrangeiras na homologação? Países citarias que seriam os requisitos, que países citarias e quais seriam os requisitos que esses países exigiriam, que em comparação com o Brasil são mais exigentes? Vou fazer minha propaganda. É porque, olha a lógica que eu fiz no livro, eu tentei responder a isso. Eu peguei os 8 países que o Brasil recebe mais sentenças estrangeiras. Lembrando, que vem, tá? Que são Estados Unidos, Portugal, Suíça, nessa ordem. Estados Unidos, Portugal, Suíça, Alemanha, Japão, Espanha, Itália e França. Eu peguei esses 8 países e espelhei para ver se, quando as sentenças, né, ativas, né, que são para homologação lá fora, que saem do Brasil para serem homologadas, como é que é feito a verificação com relação à jurisdição do Brasil, né? Mas não que eles vão se ter ingerência na jurisdição do Brasil, mas como é que eles verificam indiretamente a jurisdição brasileira. Então, cada país adota critérios diferentes, mas a regra, com exceção de Portugal, porque Portugal tem um sistema espelho do nosso, competência exclusiva e só, mas com relação aos demais, e cada um, enfim, tem as suas especificidades, eles têm um tratamento mais detalhado. E aí só abordo tudo. Oi. Nicole, posso só fazer uma menção? Em primeiro lugar, te parabenizar, Lídia, pela escolha metodológica também, apesar de não ter lido a tua obra, mas já com tua resposta já revela a riqueza dessa tua análise, né? E, na verdade, assim, a gente verifica... Então, estava com uma pergunta na cabeça agora, acabei esquecendo, mas realmente essa é uma curiosidade. Sim, uma coisa que eu queria te perguntar é se chegaste a observar também as interrelações com a convenção, alguma interrelação com a Convenção de Bruxelas, que é uma convenção, obviamente, que já foi motivo de muitos julgados no Tribunal de Justiça da União Europeia, né? Ou seja, que está mais do que interpretada, né? E, enfim, que tipo de herança pode se encontrar, de repente, a partir nesse projeto de sentenças, a partir da experiência da Convenção de Bruxelas. Obrigado. Obrigada, professor. Tudo bem? Um prazer estar aqui contando também com a sua participação ativa. Vou responder. Com relação a um pouco de comparação, eu fiz uma comparação com a legislação no Mercosul, no âmbito do Mercosul, e aí eu me referi ao Protocolo de Las Lenhas de Buenos Aires e o Acordo de Cooperação 2002, mostrando que o Brasil, em uma leitura um tanto arrojada, mas enfim, que essas bases indiretas elas acabam sendo adotadas no âmbito do Mercosul. A bem da verdade, eu vou assumir aqui que, na prática, o STJ essencialmente verifica o 963 do CPC, mas, né, a gente está aqui para tentar ser preciso. Então, essas bases indiretas elas já existem no Mercosul e também em um acordo bilateral com o Brasil e com a Espanha.
eu não fiz uma análise da jurisprudência de regional, digamos assim, só com relação ao Mercosul. Com os outros países, eu utilizei, né, como referência vários países que são da União Europeia, mas eu não fiz a referência com direito regional. Eu peguei como é que eles fariam com a sentença brasileira, porque sempre o meu foco estava em mostrar como é que a jurisdição brasileira, né, ela acaba ficando encolhida na medida em que o Brasil ele é supercioso, né, na verificação da jurisdição direta, 21, 22, 23 do CPC, mas quando está falando aqui de jurisdição indireta, que também não deixa de ser jurisdição, ou seja, é um reflexo da soberania, aí o STJ um pouco patina, na medida em que ele tem um tratamento excessivamente, isso já é a minha visão, liberal, onde ele deveria verificar, de alguma forma, critérios, ser um pouco mais diligente, né, na identificação da competência, né, na verdade, jurisdição da autoridade estrangeira, e, na verdade, no mais das vezes, não sendo competência exclusiva, a partir do momento em que a autoridade estrangeira se declara, né, competente, aqui, essencialmente, há o carimbo no sentido do atendimento a esse pressuposto do 9631. Bom, obrigada, doutora Lídia, pelas palavras, pela fala. Muito obrigada pelas perguntas também de todos que participaram. Toda essa variedade de participações e de olhares sobre esse tema demonstra tanto a importância do tema quanto a qualidade das nossas palestrantes que tornaram esse início de tarde tão bonito e que só nos honram suas presenças aqui na URGS. Eu vou passar a palavra para a professora Cláudia para que ela faça o fechamento, e aqui fica o agradecimento e que sejam sempre bem-vindas aqui na nossa casa. Muito obrigado, foi realmente uma sobremesa, né? Depois de um almoço maravilhoso, uma sobremesa excepcional. É a primeira vez que festejamos a semana do Dia Internacional da Mulher, e convidar estas duas juristas mulheres brilhantes que tanto honram o Brasil, e com a companhia de tantos colegas do país inteiro. Saúdo aqui também a professora Inês Lopes, da UNB, que muito nos ilumina, né, com seus trabalhos de ponta, e com sua atuação também nas delegações brasileiras lá em Haia. E queria, então, agradecer a todos e dizer que o nosso objetivo de demonstrar que há grandes pensadoras femininas no direito internacional ficou plenamente realizado, e esta produção, esse lançamento de tão importante livro da professora Lídia Spitz, também fica aqui os nossos parabéns e a vontade, cada um de nós, de ler e absorver ainda mais esse conhecimento de ponta, muito sólido, da Escola do Rio de Janeiro. Cumprimento aqui o professor Lauro Gama, né? E a todos os nossos colegas do Rio de Janeiro. Realmente, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Agradeço também à professora Nádia, sempre maravilhosa, né? E vamos continuar a nossa luta para desenvolver cada vez mais o direito internacional privado. Saúdo aqui os colegas da Federal de Uberlândia, a professora Tatiana, o professor Tiago também, que aqui esteve, né? E construir, quem sabe, mais solidez ainda nas nossas disciplinas, especialmente no direito internacional privado. Muito obrigado a todos, muito obrigado às nossas excelentes palestrantes. E vamos agora, é um lançamento de um livro um pouco online, né? Vamos agora à leitura dessa importante obra que se coloca no nosso mercado editorial. Muito obrigada, professora Lídia, muito obrigado a todos. Fica encerrada essa conferência CDA, a primeira do ano. Obrigada a todos. Agradeço também, né, em meu nome da Nicole, a todos os estudantes e a nossa bibliotecária Márcia, que trabalharam tanto para que tudo funcionasse, né, e funcionou muito bem.
mais essa conferência CDA. E agradecemos ao Centro de Estudos Europeus e Alemães e aos colegas da PUC que nos propiciaram esse Zoom para a gravação e as conferências. Muito obrigado, Nicole. Um abraço. Obrigada, um abraço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Aí eu vejo que estava aí a Sandra Montenegro também, professora Sandra, muito bem-vinda. Muito obrigada. Desculpe, não tinha visto a sua presença antes. Um abraço, querida Sandra de Washington, então não tinha visto. Um abraço, Sandra.